Homens do Reddit, quando vocês sofreram sexismo? História 1. Quando minha mãe foi escolhida para ser minha guardiã principal no tribunal, apesar de suas condições mentais evidentes, diagnosticadas e desenfreadas. Meu pai é um profissional bem-sucedido em uma nova família estável quando tudo foi dito e feito. História 2. Tive um dia de folga aleatório no trabalho e decidi visitar um museu na minha cidade. Acontece que aquele dia era o mesmo dia de uma excursão de uma turma de escola primária. Eu estava sozinho, cuidando da minha vida, quando ouvi um dos professores dizer a outro para ficar de olho no cara sozinho. Por fim, outro professor me disse que eu precisava sair do museu, que era aberto ao público, porque havia crianças por perto e os professores não se sentiam à vontade. História 3. O que mais me irritou foi, quando minha filha tinha 14 anos, ela estava tendo problemas com a mãe e foi decidido que ela viria morar comigo. Eu morava em outro estado. Mudei-a para lá e fui matriculá-la na escola. Eu tinha os documentos de cancelamento de matrícula de sua antiga escola, que foram assinados por sua mãe. Também tinha a certidão de nascimento, o cartão do Seguro Social e os registros de imunização. A nova escola não permitiu que eu a matriculasse até que minha ex-esposa enviasse uma carta autenticada declarando que eu não havia sequestrado minha filha e que ela poderia morar comigo. Fiquei muito irritado com a duplicidade de critérios. Eles tentaram me dizer que era um procedimento padrão para pais solteiros. Uma mãe solteira que ouviu a conversa disse que não era verdade, que nunca exigiram que ela fizesse isso. História 4. Sei que estou longe de ser o único a fazer isso, mas já aconteceu comigo em locais públicos. Sou um pai participativo. Quando minha filha mais velha era pequena, eu a levava para a aula de balé. Enquanto esperávamos pela aula, eu pegava um livro de histórias, ela sentava no meu colo e eu lia. Sou um leitor expressivo, as crianças adoram isso e, invariavelmente, várias garotinhas ficavam ao meu redor, tentando subir no meu colo para que pudessem ver, e eu ficava encolhido com os olhares na sala, mesmo quando eu estava ativamente desencorajando isso, dizendo: "Querida, não sou seu pai, acho que sua mãe não quer que você se sente comigo." Por fim, as mães acabaram me conhecendo e decidiram que eu estava bem, mas não foi confortável por um tempo. No parque, empurro meus filhos dos balanços, corro com eles, etc. As outras crianças tendem a querer participar. Tenho de ser muito cuidadoso, senão recebo tudo, desde olhares de reprovação até comentários rudes. E, é claro, os comentários condescendentes são os melhores. Não, senhora, não sou um pai de fim de semana, não estou dando uma folga para a pobre mãe deles. Estou aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, passo tempo com meus filhos todos os dias e estou ansioso para compartilhar momentos. Me morda. História 5. Minha ex ficou agressiva e me disse que iria destruir tudo em meu apartamento. Chamei a polícia. Ele me disse para ir embora. História 6. Meu ex costumava me dar socos. E muito. Nunca no rosto, mas em praticamente todos os outros lugares. Quando eu pedia para ela parar, ela me batia com mais força, porque sabia que eu não faria ou não poderia fazer nada a respeito. Ela até me provocava por não ter revidado. Ela também se empenhava muito. Quando ela fazia isso em público, as pessoas, inclusive amigos, presumiam que eu merecia. Aprendi a me mover acidentalmente para que os nós de seus dedos batessem no osso e ela machucasse a própria mão enquanto me socava. Sim, esse foi meu primeiro relacionamento e um longo desastre no ensino médio e na faculdade. Eu era muito jovem e estúpido para simplesmente ir embora. História 7. Uma vez, uma ex me mordeu com muita força e não me soltou porque estava com raiva. Eu nunca havia sentido tanta dor em toda a minha vida. Não conseguia tirá-la de cima de mim, então recorri a um soco para que ela me soltasse. No dia seguinte, ela estava com um olho roxo. E, sim, você adivinhou, ela tirou cerca de 80 selfies e as publicou em todas as mídias sociais dizendo que eu a maltratava. Perdi a conta de quantas ameaças recebi, pois estava tudo no Instagram e Facebook. Felizmente, meus amigos mais próximos acreditaram em mim, pois sabiam que ela era uma vadia louca. Ainda tenho a cicatriz da mordida em meu pescoço até hoje. Essa não foi a primeira vez que ela abusou de mim. Só que foi a última. Ed,
Obrigado por todas as respostas. Eu praticamente apaguei todas as minhas mídias sociais depois disso para evitar mais ameaças e palavras dirigidas a mim. Não havia muito que eu pudesse fazer para parar o trem, então apenas evitei eventos sociais por um tempo. Mas foi muito ruim mesmo. História 8. Bem, aqui vai, eu acho. Eu morava do outro lado da rua com uma, agora ex-amiga, vamos chamá-la de Laura, que tinha uma nova filha, que chamaremos de Penny. Ligeiramente relevante o fato de o pai não estar na foto. Normalmente, não gosto de crianças, qualquer uma abaixo da 8ª série é como criptonita para mim. Por alguma razão, eu adorava essa criança. Ela tinha um sorriso que derretia meu coração e fazia com que todos os meus instintos paternais entrassem em ação. Eu daria minha vida para ter certeza de que ela estava bem. Sempre cuidava da Penny quando a Laura tinha que trabalhar ou ir para a aula, já que eu era barman na época e tinha a maior parte do dia livre. Minha namorada da época também estava sempre em casa, então era divertido ficar de olho em toda a ideia do bebê. Íamos ao parque, fazíamos passeios agradáveis pela vizinhança. Então, um dia, minha então namorada saiu de casa para fazer alguma tarefa aleatória e fiquei só eu com a Penny. Laura chegou em casa cedo e veio buscá-la. Coloquei o cabelo dela no costumeiro rabo de cavalo da hora de ir embora, porque é engraçado, droga, e a entreguei quando a mãe dela chegou à porta e conversamos sobre como foi o dia. Por fim, Laura perguntou onde estava a namorada e ficou em silêncio quando eu disse que ela estava fora. Pegou todos os equipamentos do bebê sem dizer uma palavra e praticamente atravessou a rua. Uma história muito longa que vou resumir daqui para frente. Não pudemos mais cuidar da Penny, o que me deixou de coração partido, e nossa interação com a Laura parou, o que foi ótimo, porque sou teimoso e vou jogar o jogo do ombro frio até o dia da minha morte. Alguns meses depois, aconteceu que Laura não se importava que eu e minha namorada assistíssemos a Penny, mas não eu sozinho, porque, tenho certeza de que você já sabia, eu sou um homem inerentemente um pedrofilo e faria algo com filha dela no primeiro momento que pudesse. Sim, eu ainda sinto falta dela. História 9. Estava discutindo em voz alta com minha namorada emocionalmente e ocasionalmente abusiva. Ela estava bêbada e gritando comigo sobre algo e, quando paramos em uma vaga, ela tirou meu celular do carro e o jogou no estacionamento. Com raiva, fui até lá, peguei o celular e fui até ela para lhe mostrar o dano que havia causado. Ela então começou a me bater e a me arranhar, e isso foi à noite, veja bem. Então, sem mais nem menos, um cara veio correndo, agarrou-a e me chamou de saco de lixo. Eles foram embora e, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, vi uma garota não muito distante ao telefone dizendo, sim, tem um cara e ele está dando um soco na cara da namorada. A polícia aparece, eu sou preso e, por qualquer motivo, os policiais levam meu carro da casa dela, que fica a 3 km de distância, sem reboque, eles simplesmente entram no carro e dirigem. Enquanto isso, minha namorada foi levada pelo carro da polícia para minha casa também. Chego à delegacia para o registro e é a primeira vez que os policiais me veem em uma área bem iluminada. Eu estava usando uma camiseta regata porque era verão e tinha arranhões tão profundos que estavam começando a sangrar. Os olhos dos policiais ficaram grandes como moedas e eles disseram, se tivéssemos visto isso antes, ela estaria aqui em vez de você. Eu disse, bem, talvez vocês façam seu trabalho da próxima vez, me prendam. Fui preso na sexta-feira e saí na segunda. Não tenho certeza se isso está relacionado ou não, mas digitei tudo isso no meu celular e não quero apagar. História 10. Eu estava participando de uma grande reunião de status de projeto com cerca de 50 pessoas. Eu diria que havia uma mistura equilibrada entre os gêneros. O assunto era basicamente como o projeto estava indo, pontos positivos e negativos, etc. O gerente estava falando sobre algo em particular, não me lembro o que, mas então um idiota disse, isso é porque os homens são ruins em multitarefas. As sobrancelhas se ergueram. Não, é verdade. As mulheres são superiores em multitarefas, por quê? E prosseguiu com um discurso ensaboado. Eu estava pensando, mesmo que você tenha provas disso, este não é o momento nem o lugar. Isso não é nem mesmo uma discussão, é o gerente nos dando o status geral do projeto. Que falta de educação. Eu, e muitos outros homens e mulheres, realmente odiamos essa mulher. História 11.
trabalhei na cozinha de um restaurante por alguns anos. Era sempre tarefa do garçom que abria o restaurante limpar os banheiros todas as manhãs. Vou poupá-lo dos detalhes, mas certa manhã a pessoa que abria o restaurante, mulher, descobriu que o banheiro feminino estava uma bagunça particularmente nojenta. Ela se recusou a limpá-lo, então a gerente, também mulher, me disse que eu precisava fazer isso porque nenhuma garota deveria ter que limpar uma bagunça como essa. Eu vi e também me recusei, pois não era meu trabalho. As duas pareciam se ressentir de mim pelo resto do tempo em que trabalhei lá. História 12. Saí em um encontro com uma mulher. Um encontro. Tive um dia difícil no trabalho, tinha um jantar para ir depois do trabalho e, quando cheguei em casa, estava exausto e fui dormir. Acordei com cerca de 30 mensagens dessa mulher. Eu desisto. Seu babaca. Vai se ferrar por me ignorar, estou muito magoada, etc. Eu estava dormindo. Não preciso dizer que no dia seguinte mandei uma mensagem para ela dizendo que não estava interessado em um segundo encontro. Ela perdeu o controle. Começou a me enviar fotos de homens e seus órgãos, dizendo, ele está implorando para ter relação comigo. Eu vou ter relação com ele, várias mensagens insanas com insultos etc. Ela ameaçou enviar algumas fotos minhas bastante arriscadas para o meu local de trabalho, que ela não sabia o que era, então não me preocupei. Alguns dias depois, bateram à minha porta. 2 policiais. Investigando suas alegações de que eu a estava ameaçando e ameaçando compartilhar suas fotos. Não fiz nada disso. A polícia me tratou como um completo saco de lixo. Eles não só não analisaram o histórico de mensagens de texto dela antes de me assediarem, como também hesitaram que as mensagens que eu estava mostrando a eles fossem verdadeiras. Uma mulher pode acusar um homem de qualquer coisa e o ônus da prova nem mesmo recair sobre ela, mas sobre o homem. E, se vale de alguma coisa, ainda tem o histórico do texto salvo, caso as pessoas queiram provas. História 13. Sou pai, um dia levei minha esposa ao local de depilação, a pedido dela. Então, levei minha filha, na época com 3 anos, para brincar em um parque local. Como ela era muito pequena e havia muitas crianças mais velhas por perto, optei por acompanhá-la por um longo tempo e participar de suas brincadeiras. Ficamos passeando pelo playground e eu a ajudei quando ela precisou e, fora isso, deixei que ela se divertisse. O tempo todo, eu estava recebendo olhares de reprovação dos pais e pessoas fazendo comentários grosseiros. Então, recebo uma mensagem da minha esposa dizendo que ela já havia terminado e que era hora de buscá-la. É aí que a merda acontece. Eu não uso aliança de casamento, pois faço muitas tarefas manuais que poderiam ficar presas em uma aliança. Então, digo à minha filha que está na hora de ir embora e, como qualquer criança de 3 anos que tenha sido instruída a parar de se divertir, ela perde a cabeça. Digo a ela que é hora de ir buscar a mamãe e ela continua chorando e gritando. Eu não quero ir, não me faça ir embora, ela grita de forma que todos possam ouvir. Ela está puxando minha mão, que agora está em volta de seu pulso, enquanto ela faz um ataque. Enquanto isso, todos que estavam me encarando antes agora estão em alerta e me olham como uma multidão pronta para matar. Um cara começa a caminhar em nossa direção como se fosse me dar uma surra. O grupo inteiro de adultos olha para mim com a cabeça, seguindo meus movimentos como se fossem monstros zumbis robóticos. Eu digo a ela, querida, temos que ir buscar a mamãe. E ela finalmente grita, mas papai, eu não quero ir embora. Tudo que consigo pensar é, graças a Deus que ela disse papai. De repente, o cara para e todas as cabeças simultaneamente voltam para o que estavam fazendo, como se os monstros não pudessem mais me sentir. De repente, os zumbis perderam o interesse. Meu coração estava acelerado, pensando que eu seria atacado. Finalmente, digo a ela, podemos voltar depois que pegarmos a mamãe. Só então ela se acalmou e me acompanhou. Acho que não se pode ser um pai que sai com seu filho, é preciso ser um pedófilo. Se fosse minha esposa, ninguém teria sequer olhado para cima. Sei disso porque, na viagem de volta, ela teve um ataque novamente, mas dessa vez era minha esposa que a estava puxando. Elas eram invisíveis para os pais ao redor. TLDR. Quase fui atacado no parque porque minha filha teve um ataque e acharam que eu a estava sequestrando. História 14. Trabalho em um escritório com todas as mulheres.
Os únicos homens do meu andar trabalham em um departamento totalmente diferente. Recebo constantes comentários negativos sobre minha alimentação e meu peso. Sou a pessoa mais em forma do escritório. Geralmente como uma tigela grande de legumes no almoço e um shake de proteína no meio da tarde. Faço exercícios 1 hora por dia. Deus me livre, eu me dou bem com qualquer mulher com quem trabalho. Depois de 2 acusações de dormir com colegas de trabalho, simplesmente parei de tentar ser amigável com qualquer pessoa. Não relacionado ao trabalho, mas cuido de grande parte dos meus filhos. Muitos comentários basicamente insinuam que eu preciso de uma mulher para cuidar adequadamente de meus filhos. Entendo que é um estereótipo que dá às pessoas algo para dizer, mas isso não é fácil. Edith, eu ouço as mulheres reclamarem disso, mas me dizem para sorrir pelo menos uma vez por semana. Especialmente de uma senhora da administração que nunca faz nada. Isso realmente me irrita. História 15. Tentei explicar a uma garota que estava basicamente se jogando em cima de mim em público que eu não estava interessado em ficar com ela em público. Tenho uma carreira em que minha imagem pública é importante. Ela me chamou de maricas, me disse para ser homem e depois começou a dizer a alguns rapazes com quem eu estava que eu estava recusando ter relação e que eles deveriam me repreender por isso. Eles repreenderam. Tentei explicar que simplesmente não estava interessado e que essa conversa estava me deixando ainda menos interessado e meio irritado, mas eles não entendiam por que um homem heterossexual recusaria ter relação não solicitada. Se eu fizesse isso com uma garota, seria expulso do local. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!